Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. E o vídeo de hoje vai ser para atender mais um pedido dos inscritos. E a pedido do nosso amigo inscrito Jair, vamos falar sobre as ações da PaidTech, que negocia com o ticker PDTC3 na nossa Bolsa de Valores. É uma empresa de tecnologia voltada para o setor de telecomunicações. A ação está cotada ali por volta dos R$ 2,01. Vamos entender se essa ação está barata por estar nesse patamar de cotação e vamos entender também o que a empresa faz para ganhar dinheiro, né? Como chegou na Bolsa de Valores e como que ela está em termos de números, pois ela já divulgou aí os seus números do quarto trimestre. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora ver que empresa de tecnologia é essa, doido? Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos. Trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Então vamos lá, quem é a PaidTech? Na verdade, a PaidTech ela surgiu com outro nome, né? O nome era IdeiasNet e ela surgiu na cidade de Campinas. E ela é uma empresa de tecnologia voltada para o setor de telecomunicação, ou seja, ela desenvolve, fabrica e comercializa soluções para esse setor aí de telecomunicações. E ela listou as suas ações no mercado em 2001. De lá para cá já fez até grupamento com suas ações ali em 2015. E agora está nesse patamar de cotação que eu citei no início do vídeo, de R$ 2,01. E como que essa empresa atua nesse seu setor aí de tecnologia? O foco dela é potencializar a velocidade da fibra, na verdade a velocidade dos dados, né? Você imagina uma empresa que tem duas filiais. Ela tem uma filial aqui, por exemplo, no estado de São Paulo e outra lá na Bahia, lá no Nordeste. Então elas precisam ligar os seus data centers um com o outro e ela precisa transmitir a mesma informação na mesma velocidade. É aí que entra a PaidTech. O que acontece? Como a distância ela é muito longa, a capacidade da fibra ela vai se perdendo no meio do caminho. E aí as duas empresas elas dependem do serviço da PaidTech. Tanto a empresa que utiliza o serviço da fibra, quanto a empresa que oferece o serviço da fibra. Então, ela tem uma gama de clientes aí para atender. As empresas de telecomunicações e as outras empresas que dependem das empresas de telecomunicações. Porque, como eu disse, a fibra ela vai perdendo a velocidade, né? Os feixes de luzes ali da fibra óptica, ele vai se perdendo. E a PaidTech entra com a sua tecnologia e os seus equipamentos para potencializar essa velocidade e possibilitar que as informações cheguem em tempo real aonde ela tem que chegar. Então ela desenvolve equipamentos e soluções para essas operadoras, até para o Google, empresas que trabalham aí com rede submarina de fibra óptica, ela atende todo mundo. É uma empresa que está dentro de um nicho muito interessante, porque a internet hoje em dia ela é crucial na vida de qualquer ser humano e na vida de qualquer empresa, né? Toda empresa hoje em dia ela precisa da internet para ela sobreviver. Armazenamento de dados, recebimento de dados, transmissão de dados, tudo isso aí. Então a PaidTech ela atua nisso daí. Agora vamos ver como que essa empresa ela se comportou em termos de números, né? Os caras eles são bem simples na apresentação, não tem muita coisa aqui no RI da empresa. É um site muito fuleiro, né? Falando português claro. Por ser uma empresa de tecnologia, deveria ter um site com a maior qualidade, né? Mais fácil de navegar, com mais informações. E não é o que vemos aqui no site de RI da PaidTech. Mas vamos ver os números que eles divulgaram aqui. Eles não divulgam os números trimestrais, não fazem um comparativo trimestral. É mais um comparativo anual mesmo. Aí aqui eles informam que houve uma estabilidade na evolução da receita com crescimento significativo de 38,5% nas receitas de serviços, softwares e plataformas, manutenção da tendência de crescimento internacional e desaceleração na evolução do mercado local no Brasil. Aí aqui a gente vê o comparativo, né? Uma receita que pulou de R$ 365.700.000 em 2022
para 368,7 milhões de reais em 2023. Aqui a gente vê o comportamento da margem bruta, onde eles informam que o controle dos custos de produção, melhora na aquisição de componentes, otimização dos custos de desenvolvimento e gestão da rentabilidade de contratos foram os motores do incremento na margem bruta. Aí a gente vê aqui uma pequena evolução de 32% para 35,6%. Aqui nós vemos a evolução do EBITDA, né? Um crescimento aí de 25,7% na comparação anual. Do lado das despesas nós vemos aqui uma pequena oscilação no PID versus receita e uma queda nas despesas administrativas versus a receita. Nas despesas comerciais versus a receita nós vemos um crescimento de 9% para 10%. Nas despesas financeiras versus a receita nós vemos aqui uma oscilação, mais uma queda de 6% para 5%. Na parte do endividamento, a empresa informa que foi concluída a reestruturação do seu endividamento no segundo trimestre, com cerca de 90% em obrigações de longo prazo, com custo médio de captação de 5,7% em 2023. Aí que a gente vê o comportamento dos empréstimos de longo versus curto prazo, né? E a gente vê a alavancagem reduzindo de 1,42 vezes para 1,08 vezes. Aqui nós podemos ver também a evolução desse endividamento, saindo de uma dívida bruta aí em 2023 de 103,3 milhões para 112 milhões e meio de reais. A dívida líquida ficando aí em 60,2 milhões de reais. Olhando para o lucro líquido, nós vemos um lucro saltando de 9 milhões 754 mil reais em 2022 para 15 milhões 413 milhões de reais em 2023. E a empresa tem até proposta aí de distribuição de dividendos de 3 milhões 674 mil reais, o que vai representar aí cerca de 0,046 centavos por ação. O lucro bruto saltou 12,3%, o EBITDA saltou 25,7%, como citado acima, e o lucro líquido saltou 58%. E a dívida líquida sobre o EBITDA, como já citado, ficou em 1,08 vezes. Como vocês puderam ver, é uma apresentação bem fuleira, né? Para uma empresa de tecnologia, poderia desenvolver um site de maior qualidade. Você mal consegue navegar no RI da PaidTech, então fica muito difícil. Ela não mostra ali os comparativos trimestrais para você, mostra só o comparativo de um ano apenas, né? Em alguns indicadores ela mostra até de mais anos ali, mas não é algo amplo ali para um release. Um release ele é muito mais completo se você vê qualquer outra empresa aí de setores que nem atuam com tecnologia, né? Você vê os releases muito mais completos. Mas como nós podemos ver, foi um resultado positivo, né? Apesar que as ações não reagiram a esse resultado, mas foi um resultado positivo onde a empresa mostrou lucratividade, mostrou crescimento dessa lucratividade, mostrou o crescimento do EBITDA, crescimento na receita, reduziu a sua alavancagem. Então foi um resultado positivo. A gente precisa acompanhar mais os números da empresa nos próximos aí, para a gente ver como que ela vai continuar se comportando. Em termos de indicadores, apesar das ações estarem cotadas nesses patamares aí de R$2 de uma quilaria, é uma ação que ainda é cara. É uma empresa que tem múltiplos ainda altos, né? Mas é uma empresa que mostra eficiência na utilização dos seus próprios recursos. Prova disso é o ROI, que é acima dos 10%. Margens positivas, margem bruta positiva. É uma empresa, como eu já citei, conseguiu se desalavancar, mas é uma empresa que a gente não tem muita informação, né? Eu não consegui ver nem se ela tem 100% de tag along, se ela é listada no novo mercado ou não. É uma microcap com patrimônio líquido superior a 150 milhões de reais. As ações têm pouca liquidez, até mesmo por conta do número de ações disponíveis em circulação, né? Pouco mais aí de 70 milhões de ações, se eu não me engano, em circulação, mas tem um free float acima dos 40%. Tem bastante empresas de tecnologia aí para a gente ficar de olho. É uma ação, como eu citei, que ainda está cara, né? Apesar da cotação. E não dá para você entrar apostando que ela vai triplicar, quadruplicar de valor. De repente, num cenário econômico muito bom, né, muito mais tranquilo mesmo, um cenário econômico que esteja bombando, pode ser que a performance dessa ação seja mais positiva do que isso daí. Mas no cenário atual fica até difícil a gente imaginar alguma coisa, né? Porque tá todo mundo apanhando. Apesar da Selic caindo, todo mundo continua apanhando. Porque Brasil é Brasil, né, doido? E o cenário externo também não ajuda. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!